Começando mais um programa Grupo Familiar. Estamos aqui porque nós sabemos que algo de bom vai acontecer nesta semana. Durante este programa vão estar sendo exibidas várias informações aqui para você participar do Grupo Familiar de hoje. Que eu não estou sozinha aqui, eu tenho aqui os meus amigos, começando lá pelo Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Olá, tudo bem? Olá a todos. Obrigado, Cela, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Olá, Carol. Olá, Dan. Carol. Olá de novo, não é? Você sim, estava aqui na semana passada. Sim, como eu gostei muito, vim novamente. Fui convidada, claro. E vim novamente. Tá certo. E você, Breno? Olá, eu de novo novamente aqui, mais uma vez, para estar junto nesse grupo familiar. Vamos começar louvando a Deus. Deus habita no meio do nosso louvor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É o que a Bíblia diz, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Vamos ficar de pé. Alegria! Alegria do Senhor é a nossa força. É Alegria do Senhor, a nossa força. É alegria do Senhor, a nossa força. É alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, se tu tens alegrias, poderás cantar. Se tu tens alegrias, poderás sorrir. Se tu tens alegria. Foi bonito esse sorriso, hein? Você vai soltar esse sorrisão lá pra casa, vai. Se tu tens alegria, se tu tens alegria, poderás cantar. Olha o Eduardo, olha lá. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Deus está vivo! Deus está vivo. Está aqui, Deus está vivo. Está aqui, Deus está vivo. Está aqui, eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha voz. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida mudou, a minha vida se transformou. E agora? Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva-te também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais alguém. Aleluia! Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. Eu te louvo, Jesus, eu te exalto. Eu te exalto, 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 Jesus, eu te exalto. Glória a Deus. Obrigado a Deus por este grupo familiar. Nós te pedimos que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria, de revelação neste dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos todos nos assentar? Como é bom estarmos juntos aqui. Por que grupo familiar é tão bom assim pra você, Eduardo? Pra mim é tão bom porque no grupo familiar a gente aprende a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que vai nos libertar. Na Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então no grupo familiar a gente aprende a ficar firme em Jesus, na palavra e na igreja. E também pra gente vencer as adversidades que tem no mundo, os problemas que tem no mundo. E por isso nós conseguimos ficar firmes em Jesus. E no meio do problema a gente sempre olha para Jesus, que é o nosso foco. É isso aí, durante a semana é uma ajuda enorme. Exatamente. Né? E para você, Carol? Sim, o grupo familiar, durante a semana, é uma extensão da nossa igreja, não é? Na igreja, nós vamos à igreja no final de semana, recebemos a palavra, recebemos a unção, mas durante a semana precisamos continuar recebendo a palavra de Deus. Então, é como uma extensão. Lá em casa, a gente tem a extensão mesmo para ligar, muitas vezes tem um equipamento que está longe ali da tomada, então a gente usa uma extensão para poder ter a energia que nós precisamos para o equipamento que está ali longe.
Então, durante a semana, parece que nós estamos longe, não é? Da igreja, mas o grupo familiar lá está. É extensão para levar aquela energia no sentido da unção de Deus, da palavra de Deus para a nossa semana. É isso aí. Então, hoje, nós estamos juntos. O que foi, Eduardo? O que você ia falar? Diz. Não, nada, não. Nada, não? Então tá bom. Então, por isso que a gente tem aqui essa semana, já que você tá rindo bastante, né, Breno? Vamos falar bem das outras pessoas, porque a Bíblia fala assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Em outras traduções, nunca digam palavras más, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a terem uma vida melhor. E outras traduções também falam assim, mas só saiam palavras que for boa, palavra que for boa para promover a edificação e de graça aos que a ouvem. Falar bem de outras pessoas. Fala aí, Breno. O que você quer falar? Deixa Deus te usar. Bom, falar bem das outras pessoas. Então vamos lá. É muito importante, porque muitas vezes no dia bom é fácil, não é mesmo? A gente... Tô aqui com as pessoas que eu gosto, aqui a Estela, a Carol, o Eduardo, eu falo bem delas. Eu tô aqui no grupo familiar, tô feliz com elas. Mas muitas vezes eu saio daqui do grupo familiar, vou aqui, pego ali a Tietê para voltar para casa, aquele trânsito, vem uma moto e bate no retrovisor. E é agora que o seu amor vai ser testado. Porque é nessa hora que a gente tem que aprender a falar bem das pessoas que nos maldizem, tratar bem aqueles que nos fazem mal, mas só falar palavras boas para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, você vai ter que falar que aquele motorista, que aquele mototáxi é uma bênção, que ele vai mudar de vida, ele vai ser salvo. E muitas vezes nós queremos falar tudo o oposto, tudo ao contrário. Então, quando aquela pessoa te pisa no calo, aí é que é provado quando você anda em amor ou não. É verdade. Sabe que falar bem de outras pessoas, Breno, é um estilo de vida. É um estilo. Assim como uma pessoa adota um estilo surfista, é um estilo... Minha filha, outro dia, adotou um estilo princesa. Então tinha que ter tudo que a princesa tem. E de que cor? Rosa. Né? Era tiarinha, tem o estilo, sei lá, eu tô tão por fora. Hip hop. Ah, é? E como é que é esse estilo? Você pode demonstrar pra gente? Demonstrar eu não consigo demonstrar, mas pronto, posso dizer aqui, calças largas, não é? Estilo humano. É? Tem mais algum estilo que eu esteja por fora, assim? Ah, tem. Skatista. Skatista, o reggae. Né? É um estilo. Fala, pode falar, Eduardo. Ele quer falar. Um funkeiro? Funkeiro, olha, um estilo. Um estilo. Né? E existe o estilo de Deus. E quando a gente começa a entrar no estilo de vida de Deus, o falar mal de outras pessoas acaba sendo, assim, excluído da nossa vida, porque a gente não tem tempo para isso. Algumas pessoas têm o prazer delas estão em falar mal de outras pessoas. É que ela encontra o prazer nisso. Mas quando a gente começa a ter o estilo de vida de Deus, o nosso prazer passa a ser outro. O nosso prazer está na lei do Senhor. Na tua casa habitarei por longos dias. O nosso gozo, a nossa verdadeira alegria passa a estar em outro tipo de comportamento. Tanto é que a Bíblia, você começa a ler Salmos e existe uma diferença gritante daquilo que é escárnio e daquilo que é alegria, daquilo que é um gozo genuíno, de uma alegria que vem do Senhor, né? A gente, às vezes, num ambiente de trabalho ou num certo lugar, está acostumado com escárnio, que é totalmente o oposto daquilo que é o evangelho. Porque para escarnecer do outro, para tirar uma com a cara do outro, às vezes a gente vai ter que evidenciar defeitos, evidenciar falhas, evidenciar um passado que Deus já perdoou a pessoa. E tá lá a gente querendo ressuscitar o velho homem que Jesus já matou lá atrás. Então, nós aprendemos muito em relação a isso. Muda o estilo de vida. Que o teu prazer não esteja em falar mal dos outros, denegrir a imagem do outro, levantar um passado de crime que Jesus já perdoou. Para que eu vou fazer o papel do diabo na vida da pessoa?
Eu vou fazer o papel de Deus na vida dela e promover, edificar, falar bem, que da tua boca não saia palavras torpes, mas que sejam palavras para promover a edificação e dê graça de quem as ouve. Amém, Breno? Amém. Faça uma oração com a gente, porque a gente vai conseguir. Amém. Amém? Então pronto, podemos então ficar em reverência, fechar nossos olhos. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu decido ter esse estilo de vida. Amar o próximo. Como a mim mesmo. Falar o bem dos meus inimigos, dos meus amigos, dos meus familiares, daquelas pessoas que me desejam mal. Eu decido falar sempre o bem, sempre melhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. No grupo familiar também nós falamos a respeito dos princípios de Deus na área financeira, em relação ao dinheiro. Isso é muito importante, nós colocarmos Deus no lugar certo também nesta área. E é por isso que a Carol hoje vai falar sobre sementes. E sementes antigas e sementes também guardadas. Carol, o que você tem para falar? Exatamente. Eu gosto muito de agricultura. Pronto, gosto muito de agricultura. A minha família no passado tem assim um passado de agricultores. Meus avós tinham sítios, não é? Não eram fazendas, eram sítios assim grandes, onde eles faziam plantio de muitos frutos, muitas ervas e etc. E é importante nós aprendermos sobre a área financeira, mas para isso nós precisamos saber como Deus pensa acerca da área financeira, não é? A Bíblia fala, hoje nós não vamos abrir esse, vamos abrir depois um outro versículo, fala lá em Marcos 4:26, depois você pode ler com calma aí na sua casa, fala que tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor. E eu gosto muito então dessa passagem. Tudo é a semelhança de um agricultor. E como que é um agricultor? Como é a vida de um agricultor? Um agricultor, tudo aquilo que ele quer colher, não é? Ele é um agricultor, ele vai cultivar algo para ter uma colheita. Mas, para isso, ele tem que fazer o quê? Tem que semear. Tem todo um trabalho, não é? E no reino de Deus, tudo é a semelhança de um agricultor. Nós estávamos falando aqui na área do amor, não é? E nós falarmos bem de outras pessoas, as nossas palavras são sementes. Tudo são sementes. As nossas atitudes são sementes. Eu não sei se você já reparou lá no trânsito, lá na Tietê, nas marginais, nas avenidas aí da sua cidade, que quando você age bem, não é, no trânsito, também vão agir bem com você. E o contrário também. Se você é fominha, não dá passagem, corta todo mundo, também isso vai acontecer com você. É uma lei que não falha. Tudo que no mundo a gente aprende na escola, não é? Quem aprendeu a lei da ação e da reação? Física. Quem gostava de física? Tudo que nós fazemos, toda a nossa ação gera uma reação. E tudo que nós semeamos, nós colhemos. E na área financeira também é assim. Se nós pensarmos dessa forma, a maneira de Deus, conseguimos entender a área financeira de outra forma. Quando nós entendemos que o nosso dinheiro não é só dinheiro. O nosso dinheiro é uma semente. Por isso que na igreja nós falamos que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E na área financeira também. Quando você dá uma oferta, o seu dízimo, na semana passada falamos acerca dos dízimos e ofertas. Quando você traz os seus dízimos e ofertas à casa de Deus, você está trazendo sementes para um solo bom, um solo fértil, que é a casa de Deus. E hoje nós vamos falar sobre sementes antigas e guardadas. O que quer dizer isso? Será que uma semente que está lá guardada, lá na prateleira, ou, no caso do agricultor, os meus avós, se eles guardassem aquelas sementes todas lá no armazém e ficasse lá guardada, será que elas iam fazer alguma coisa? Nadinha. Nada? Nada. Zero. Inclusive, a gente tem o pessoal das nossas igrejas lá em Manaus, que fazem aquelas bijuterias lindas também, o pessoal de lá, que colocam sementes em brincos, sementes em colares.
E semente no brinco, semente no colar, também não produz o fruto. Também É muito bonito. É bonito. A pessoa até pode vender e ganhar uns troquinhos. Troquinhos não, porque é caro. É muito caro. É muito caro isso. Ah, eles fazem mesmo como um negócio. Não sei, mas com certeza deve ter muitas pessoas que trabalham nesse ramo, né? Sim. Então a pessoa pode ganhar um dinheiro com muito, isso. muito bonito, mas é lindo, é estiloso, a gente tá falando de estilo, mas não dá fruto. Não dá fruto. Fica lá, a pessoa usa e não dá fruto Não. nenhum. Pois é. E, por exemplo, os meus avós, não é? Eles plantavam, tinham grandes colheitas, não é? Depois vendiam aquilo, não é? Que eles plantavam, seja um milho, seja batata, seja o que for. E depois, aquilo que eles semearam, aquelas sementes, depois, se eles fossem lá na terra, à procura da semente, eles iam encontrar alguma coisa? Não. Por quê? Uma semente que já foi utilizada, já deu fruto, já está. Não vai dar mais fruto. O que a gente aprende com isso? Que nós, para colhermos, primeiro, não podemos guardar a semente. Nós temos mesmo que plantar, temos que guardar, temos que, aliás, semear, temos que agir, não é? E, claro, aquilo, pronto, fiz a primeira parte, deu fruto. E depois que eu colhi aquele fruto, tive aquela colheita, etc., tive a recompensa, ganhei dinheiro com aquela colheita, pronto, já tem ali aquela colheita, mas aquela colheita já foi, já passou. Não vou conseguir ter uma nova colheita com as mesmas sementes. E a mesma coisa é acerca da nossa área financeira. Nós semeamos na igreja. E muitas vezes eu ouço alguns cristãos assim lá de 50 anos a falar, mas eu já semeei tanto, já fui tão abençoado, não é? Por que hoje, agora parece que já não tenho mais tantas bênçãos? O que será que aconteceu? Talvez essa pessoa, não é, está querendo colher das sementes passadas. Mas para ela ter novas colheitas, ela precisa semear novamente. E vou falar aqui uma história minha. Quando lá na escola, eu tenho um filho pequeno, não é? De 3 anos, ele ainda não teve essa experiência porque ele começou recentemente na escola. Certo. Eu não sei se a sua filha, a Giovana, já teve essa experiência de plantar uma semente no algodão. Ela não teve a experiência dela já foi o fruto da mãe, já. O fruto já estava... Ela tinha que cultivar, só plantar, só regar. Regar, pronto. Mas você já teve isso na sua escola. Acho que você também. Você também já teve a experiência do feijão. Toda a gente. Então, lá na minha escola, quando eu era pequena, eu lembro que teve essa experiência e a professora deu uma semente para cada criança. E depois falou o que nós tínhamos que fazer. Colocar a semente no algodão molhado, lá dentro do potinho de Danone. Não posso fazer propaganda, um potinho de iogurte. E depois de um certo tempo, não lembro se era uma semana, nós tínhamos que trazer de volta a experiência. Muito bem. E nós voltamos das aulas. E nós... Estavam lá todas as crianças, mas tinham algumas crianças que estavam tristes. E tinha lá o Pedrinho, que veio com o pote, com o algodão, e não tinha nada lá. E a professora perguntou, o que aconteceu, Pedrinho? Então, por que você está triste? Ele disse, não aconteceu nada. E a professora perguntou, mas cadê a tua semente? E ele disse, ué, eu guardei. Não queria perder e guardei. E a professora disse, então, Pedrinho, você não nasceu nada porque você guardou a tua semente. E pronto, estou só contando histórias tristes, né? Depois apareceu a Júlia. A Júlia apareceu e também estava triste porque a plantinha dela tinha morrido. Você está fazendo muito suspense, a gente quer saber o que aconteceu com o teu potinho. Vai logo, Carol, vai logo. E a plantinha tinha morrido e a professora perguntou, o que aconteceu, Júlia? Calma, gente. Jesus contava as coisas por parábola. Tá certo, mas a gente quer saber, paciência. Tinha que ter paciência para ouvir a parábola do início ao fim. E a Júlia disse, professora, nasceu uma planta linda, uma plantinha linda, mas depois eu queria mais. Então eu peguei a mesma plantinha e coloquei em outro vaso, depois em outro vaso e morreu. E ela falou, pois é, Júlia, porque não pode usar a mesma semente para várias plantas. Você vai colher uma vez daquela semente. Para você ter
mais plantinhas, você tem que ter mais sementes. E eu estava toda feliz, cheguei lá. Samambaia dela. E eu levei, para surpresa de todos. Não fui eu, foi a Carol, uma outra Carol, que levou. Tinha lá uns 5 potes de iogurte. E a professora, eu estava toda feliz. Eu falei, por que eles estão todos tristes aí? E eu descobri o segredo. E a professora falou, Carol, mas como você tem 5 potes aqui? E olha, as suas plantas são tão bonitas, tantos pés de feijão. Dá até para fazer a história do João e do pé de feijão. E aí, como você conseguiu isso? E eu falei, professora, porque eu fui ao grupo familiar. Deixa eu te ensinar. Professora, e eu aprendi... Senta aqui, professora. Senta aqui que eu vou te contar, professora. Que não adianta eu guardar semente, que não adianta eu usar... A Júlia, coitada, não foi no grupo familiar. Eu bem que convidei, mas ela não foi. Eu aprendi que para eu semear, para eu colher mais, eu tenho que semear mais. Então, eu fui lá na despensa da minha mãe e peguei mais 6 sementes de feijão. E por isso que eu tenho aqui uma colheita abundante. Então, vamos abrir lá a Bíblia. Agora, qual que é o versículo que meu livro Coríntios 9:6. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. E eu disse, professora, levei a Bíblia. Falei, professora, tia, né, que a gente chama de tia. Ô, tia. Tia Nice, já não lembro o nome da professora. Tia Nice, olha aqui o segredo. Para colher mais, eu tenho que semear mais. E a mesma coisa, nós estamos aqui ensinando, claro que é um exemplo, assim, uma brincadeira, não é? Mas é a mesma coisa na nossa vida financeira, não é? Não adianta você guardar as suas sementes. Eu sei que tem muita gente que gosta de dar o tchau assim, não é? De mãozinha fechada. Mas não adianta. Quanto mais você segura, menos você tem. Essa é uma lei importante. Quanto mais você der, mais você vai receber. E uma vez que você já foi abençoado, não adianta, você tem que semear outras sementes. E quanto mais você semear, mais você vai colher na sua vida. E também, quando você dá, você semeia, você também abençoa outras pessoas. E esse é um segredo importante, não é? O solo tem que ser bem cuidado. Você tem que também semear com o propósito certo, para ajudar o próximo, para abençoar o próximo. Aí sim, nós vamos ter uma colheita de boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. É isso aí, Carol. Nós vamos ouvir uma canção agora. Enquanto nós ouvirmos essa canção, alguns contatos vão estar sendo exibidos aqui na sua tela para você pedir informações, buscar, fazer o seu pedido de oração também. E também tem informação de como você pode ser um abençoador na obra de Deus. Não apenas um abençoado, mas ser também um abençoador. Amém? De Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Glória a Deus. No grupo familiar, nós aprendemos os rudimentos da doutrina de Cristo. São matérias importantíssimas, nutrientes importantíssimos que um cristão, desde um novo convertido, né, precisa ter na sua caminhada para crescer forte. Sabe que Hebreus 6, no versículo 1 e 2, fala a respeito disso, de coisas que nós não podemos deixar. Eduardo, por favor, leia para a gente aqui. Hebreus 6, 1 e 2. Deixando, pois, os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, de imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui, fala a respeito, esse trecho, né? Faz menção de várias coisas importantes que nós tratamos aqui no grupo familiar. Olha só. Rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos à perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento das obras mortas. É um assunto falado. Fé em Deus,
Doutrina dos batismos. Vamos falar hoje, porque a aula de hoje, o batismo nas águas. Imposição das mãos, ressurreição dos mortos, falamos disso em algumas aulas atrás, e do juízo eterno, também falamos disso em algumas aulas atrás. Então, tudo isso são os rudimentos da doutrina de Cristo. E a aula de hoje fala sobre batismo nas águas. Temos aqui a menção dos batismos nas águas. E é a aula de hoje. Batismo é uma ordenança do próprio Jesus. Eduardo, por favor, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, vemos aqui a ordenança de Jesus Cristo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, né, e depois ensinando-os a guardar todas as coisas. E depois, no livro de Atos, né, nós vemos os discípulos cumprindo essa missão, discipulando, batizando, né? Sabe que o batismo, ele não salva. É a fé que salva. Agora, o batismo é uma marca da nossa fé. Eduardo, Marcos 16, 15. E disse-lhes... Quem disse? Jesus. Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, olha só. Não está falando aqui, quem for batizado será salvo. Não. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o batismo não salva ninguém, é a fé que salva. Você sabe que o batismo é um ato de fé e de confissão. Na verdade, o batismo nas águas é um ato exterior daquilo que Jesus Cristo operou e fez no nosso interior. É uma encenação daquilo que aconteceu aqui dentro, né? Então, o batismo acompanha a nossa fé. O que condena não é a falta de batismo, mas é a falta da fé. E o batismo é um selo da nossa fé, a confirmação. Expressa, confessa a fé que nós temos nesse Jesus. Efésios 2, 8, 9, até fala, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Depois, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação é por meio da fé. Agora, quando nós nos convertemos, até nós falamos, acho que disso na aula passada, se eu não estou em erro. Quando nós nos convertemos espiritualmente, algumas coisas acontecem. E o que é conversão? Conversão é uma mudança de rota. Você está andando num caminho. O Breno adora falar disso aqui no Grupo Familiar, lá em São Paulo. Ele sempre se perde dirigindo, né? Tem sempre GPS, não? Por quê? Mudança de rota toda hora. Toda hora o GPS muda a rota. Recalculando. Recalculando a rota. Não é não, Carol? Sim. Você se perde muito em São Paulo quando você anda por lá? Sim. Ainda? Com GPS, não. É. GPS é uma maravilha. Certo. E em Ribeirão Preto, é difícil? Não, Dirigir até que lá? não. Até que não. Só Não. tá atento. Tem que estar atento. Entrar na rua certa, né? Entrar na rua certa. Mas quando tá a bom. gente entra na rua errada, existe a conversão. Ou seja, é mudar a rota. E assim foi com a nossa história. Nós estávamos indo por um caminho, né? E nós nos convertemos. Por quê? Porque aquele caminho não era o certo. A gente confronta a nossa conduta com a conduta de Deus, o nosso estilo, com o estilo de vida de Deus, a gente acaba fazendo alguns ajustes, algumas mudanças na nossa rota. Isso se chama conversão. Mudamos. E depois entra aí o arrependimento, porque não existe conversão sem arrependimento. O que é um arrependimento? O arrependimento é quando a gente muda a forma de pensar, a gente muda a forma de sentir, a gente muda a forma de agir. E é por isso que você entende como aquele vizinho bêbado mudou. Ele só vivia no bar. Ele só chegava em casa carregado. Ele estava sempre embriagado. Como aquele homem mudou quando começou a ir para a igreja? Sabe o que mudou? Pensamento, sentimento e atitude. Houve aí uma conversão. Vocês já ouviram histórias assim na igreja? Sim. Direto, né? Sim, sim. Quem é que muda aquele marido cabeça dura, a esposa cabeça dura, o filho cabeça dura? Quem é que muda se não é Jesus na vida dela? Né? É o Espírito Santo que convence
a pessoa da justiça, do juízo do pecado. Então, batismo nas águas significa o quê? Mergulhar, imergir. Significa colocar para dentro de. E quando nós nos convertemos, estamos em Cristo. E aqui começa uma mudança. O teu visual, Breno, continua igual. Mas de dentro para fora, Jesus te mudou. Carol, teu cabelo é igualzinho, teu cabelo. Mas de dentro para fora, Jesus te transformou. Mesma coisa, o Eduardo continua torcendo para aquele mesmo time. Mas Jesus mudou o Eduardo de dentro para fora. Por isso que a Bíblia fala lá, em 2 Coríntios 5,17, que diz, ô Eduardo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo. Tudo se fez de novo. Romanos 6:3. Até o 6. O 3, né? 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, se de fato formos unidos a ele na semelhança da sua morte. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que ao corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Gente, quando nós nos convertemos espiritualmente, coisas aconteceram aqui dentro, no nosso interior. E o batismo nas águas só é um ato exterior daquilo que aconteceu aqui dentro no meu interior, daquilo que Jesus mudou, dos botões que Jesus apertou dentro de mim. Porque se eu não entender isso, só a cerimônia do batismo só é um banho. É eu me molhar na piscina, né? A gente já vai falar como é feito o batismo. Se eu não entender isso, só é a cerimônia de eu ficar molhado e depois ter que me secar. Mas quando eu entendo que o batismo representa aqui fora, no exterior, tudo aquilo que Jesus fez aqui dentro. O que Jesus fez aqui dentro? Sabe o que Jesus fez? Jesus me fez uma nova criatura. Houve aqui a morte de uma velha Estela. E nasceu uma nova Estela para Jesus. Por isso que um dia, né, o Nicodemos até falou assim, olha, eu quero ver Deus. Vamos ler João 3:3, por favor. Você tem isso aberto aí, Eduardo? Tem. Então lê aí. Vamos ver essa história. Que bonito. João 3:3, né? É. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que aqui mudar os meus conceitos, a minha cultura. Eu aprendi muitas coisas. A Carol, neta de japoneses, aprendeu muitas coisas. Você é neto de quê? Nem sabe. Neto de índio, neto de italiano, neto de francês. De alguma coisa. De alguma coisa, neto da tua avó. É, da minha avó. Ok. Você aprendeu culturas. Você estudou numa boa escola, você aprendeu muitas coisas, ok, mas eu tenho que esquecer isso porque eu tenho que aqui nascer de novo. Alguns conceitos que você tem, Breno, né? Tem que nascer de novo. Até às vezes uma vida errada, um passado de crimes, um passado de erros que nós tivemos. Jesus é o único que tem o poder de nos perdoar dos nossos pecados, de rasgar um passado de crimes. Por isso que com Jesus nós temos uma segunda chance, minha gente. E o Nicodemos perguntou, né? Como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Quer ver? Lê aí o versículo 4, Eduardo. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E vamos ver lá a explicação de João 3, 5 e o 6 também. Jesus explicou que o que nascer da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha lá que lindo. Então, o que aconteceu no meu interior? E o que o batismo representa? Morreu uma velha Estela, morreu o meu eu. E eu nasci uma nova vida com Cristo, eu tenho uma nova história com Deus. O que aconteceu no meu interior? Eu fui lavada dos meus pecados, você foi lavado
dos seus pecados. Por isso que a Bíblia fala que ainda que os teus pecados sejam tão vermelhos como a escarlata, se tornarão mais alvos que a neve. Jesus tem o poder. O salmista dizia assim num salmo tão bonito: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus erros, purifica-me dos meus pecados. Minha gente, quem é que tem o poder de nos lavar do pecado? Se você for no cabeleireiro mais caro, vai deixar teu cabelo mais bonito. Se você for no dentista, no melhor dentista do teu país, o teu sorriso vai ficar mais bonito. Agora eu te pergunto, quem é que tem o poder de perdoar pecados? Quem é que tem o poder de deixar nossa alma leve? Quem é que tem o poder de pagar uma sentença de um erro, de um passado que a gente sabe que não foi um passado bom? Quem é que tem o poder de nos dar a segunda chance se não é esse Deus? Se não é esse Jesus que lavou você, me lavou de um passado tão ruim. O castigo que era para você pagar, esse Jesus pagou. A tortura que era para você pagar, esse Jesus pagou. Existe uma música tão bonita da igreja infantil, bate aí o dó. É assim: sou uma criação nova, sou salvo sim. Olha lá. O velho já passou, de novo eu nasci. Olha o que aconteceu. Sobre o pecado eu sou mais que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Mais uma vez, sobre o pecado. Sobre o pecado eu sou mais. É o quê? Que vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Continua tocando. 2 Coríntios 5,17, o que diz, Eduardo? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha só, sobre o pecado eu sou novinho em folha, vencedor. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Continua. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sou uma criação nova que o Senhor criou. Mas quem é aquele que vem nos lembrar de um passado errado? Quem é que vem nos lembrar de um passado de falhas, de erro? Quando o diabo vem te lembrar do teu passado, nós temos que nos lembrar o que aconteceu na cruz do Calvário. Traz à memória aquilo que te dá esperança. O que aconteceu naquela cruz? Jesus pagou um preço que você não podia pagar. Traz à memória. Falamos da Santa Ceia uns dias atrás, né? É isso que é trazer à memória, fazer isso em memória de mim. Eu me lembro da cruz. Eu me lembro do corpo de Jesus. O porquê que aquele corpo foi partido. O porquê que aquele sangue foi derramado. Foi para me levar, para me lavar de todo o erro, de todo pecado. Purifica-me, Senhor. Atos 22, versículo 16, Eduardo. E agora, por que esperas? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Olha, isso aconteceu com o Paulo. Sabe aquela história do Paulo, quando ele estava cego e depois ele perseguiu os crentes, depois, né, aconteceu tudo aquilo, né? E depois ele se deparou naquela visão e ele falou, e agora? Por que esperas? Né? Jesus falou para ele, levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Então vai para frente, o caminho é para frente, meu irmão, não é retroceder. Quando aquele passado vem com força, um passado de erro, um passado mal, lembra, sobre o pecado Jesus te fez mais que vencedor. Tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz traz à memória. E o batismo nas águas só serve para eu, no exterior, mostrar, ser um ato público, uma confissão da minha fé, daquilo que Jesus Cristo fez aqui dentro. Amém? Amém. Então, quais são as condições de uma pessoa ser batizada? Ter recebido esse Jesus como Senhor e Salvador. O Evangelho é aberto para todos, nós expressamos a nossa fé, nós cremos, né? Falamos do arrependimento, essa mudança de pensamento. Toda pessoa que tem essa consciência,
o arrependimento, o evangelho que transformou, tem essa consciência, pode ser batizada. Fez de Jesus o Senhor da vida dela, não só de boca, não é só de lábia. Jesus é meu Senhor, eu mudei de vida. Eu já não falo como antes, eu não tenho a mesma conduta que antes, não posso. Por quê? Porque Jesus é meu dono, Ele é meu Senhor. Esse amor me constrange. Eu tenho vergonha de fazer certas coisas. Por quê? Porque Jesus é o meu Senhor. Eu faço de Jesus o meu Salvador. Ele pagou um preço que eu não podia pagar. Ele foi envergonhado. Eu reconheço aquilo que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Ele foi no inferno. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Ele é Senhor, Ele é meu Salvador. Então, toda pessoa que tem essa consciência, ela pode descer as águas do batismo, né? Fez Jesus Senhor e Salvador. É por isso que nós não aconselhamos batizar crianças, por exemplo, que não tem essa consciência. Não é verdade? A criança que não tem essa consciência vai se arrepender do quê? Não é? Agora, existem certas crianças que, numa idade, sabe muita coisa. Sabe, na escola, conversa até de política. Conversa de tudo. Conversa de anatomia, conversa de física, conversa de tudo. Inclusive tem noção do que é Jesus, o que Jesus fez. Tem noção do que é vida eterna, tem noção do que é céu, do que é inferno. Ela tem consciência, não é? Então, é importante ser falado isso. Agora, batismo significa mergulhar, imergir, colocar para dentro de... Como se batiza? Nas águas, né? A pessoa é mergulhada. E até esse ato do mergulho tem um símbolo, né? Ela morre para uma velha vida e nasce para uma nova vida com Deus. Água te lembra o quê, Carol? Água. Lavagem. Água te lembra o quê? Banho. Você? Sede. Sede, matar a nossa sede. Que mais água lembra? Olha, também afoga, não é? Afoga, mas nesse caso, afoga os nossos inimigos. Lá a história dos inimigos de Deus no Mar Vermelho que foram afogados. Lembra pra gente essa história? Como é que foi, Carol? Exatamente, quando o povo foi, através de Moisés, Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravatura do Egito. Então, mandou eles seguirem, e quando eles chegaram em frente ao mar, não é? Ao Mar Vermelho, acredito que você já ouviu um pouco dessa história. Deus fez um milagre, abriu o Mar Vermelho, eles passaram em terra seca, não é? Passaram pelo batismo deles, não é? A decisão de andar com Deus, de seguir com Deus, de confiar em Deus. Seguiram em frente e os inimigos vinham atrás, porque estavam furiosos, não queriam abrir mão daquele povo. E assim a mesma coisa, o diabo não quer abrir mão das pessoas que decidiram andar com Deus, por isso fazem perseguição para as pessoas que entregam a vida a Jesus. Mas quando eles estavam perseguindo aquele povo, no meio do caminho, o povo já tinha passado para o lado de lá. Deus, então, fechou o Mar Vermelho e aqueles inimigos ficaram afogados, derrotados na vida daquele povo. E isso que acontece na nossa vida. Vencemos o pecado. Cristo nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que Jesus faz na nossa vida. É a conversão, é a verdadeira conversão, é a verdadeira mudança. E quero terminar essa aula dizendo para você que ainda não foi batizado. Eu gosto muito de um versículo, ainda falava para uma jovem na igreja esse final de semana. É assim, Timóteo 6,12. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé e diz tudo aquilo, né? Lá um trecho diz assim, ó. Toma posse da vida eterna. Pega aquilo que é teu. Toma a decisão do ato exterior. É o ato exterior só daquilo que Jesus já fez em você aqui dentro. Jesus muda uma pessoa de dentro para fora. E se hoje, você que está me assistindo, quer essa mudança no seu coração, você pode contratar o melhor psicólogo, o melhor terapeuta. Com certeza ele vai fazer um bom trabalho. Mas o perdão dos pecados, só Jesus pode proporcionar para você. A vida eterna com Deus, a certeza da salvação, é só Jesus que te pode dar. Então aceita esse Jesus no teu coração. E eu te digo,
toma posse da vida eterna. A Bíblia fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer no seu lugar, para que sofresse no teu lugar. E hoje, o que você precisa fazer? É receber esse Jesus no seu coração, fazer dele Senhor e Salvador. Você faça comigo essa oração, vocês também aqui no estúdio, fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu admito que eu falhei. Me perdoe. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação. Me ensine os teus caminhos. Guia a minha vida. Amém. E amém. Você que fez essa oração comigo pela primeira vez, entre em contato. Estão aqui passando os nossos contatos. Eu quero te conhecer. Nós queremos aqui desse lado orar por você nessa semana. Manda uma mensagem, fala: olha, eu assisti aqui o grupo familiar, eu assisti essa programação. Eu quero ser acompanhado nessa semana. Eu quero desse amor, eu quero saber mais desse amor. Então entre em contato com a gente, vamos ter um grande prazer de falar com você e também de te acompanhar, amém? Nós estamos terminando o nosso programa Grupo Familiar e eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É importante nós falarmos desses assuntos, né, Carol? É muito importante, que toda a gente saiba, tenha conhecimento, não é? De quem é esse Jesus maravilhoso, o que ele faz nas nossas vidas. E quando nós tomamos a decisão de andar com Deus, de deixar Jesus entrar na nossa vida, a transformação que há, não é? Os benefícios que há. Não é uma religião, não é uma coisa que eu tenho que seguir. Não é uma religião, é mesmo um estilo de vida, mas que traz muito sucesso e muita felicidade. E essas aulas são interessantes, né, Eduardo? Porque para um novo convertido, um mais novo, aprende do zero. Mas para aqueles mais crescidos, traz à memória verdades lá de trás. Você lembra, como a Estela falou, né? Traz à tua memória aquilo que te traz esperança, né? E essa esperança que nós temos, que Jesus morreu por nós. E a vontade dele é que nós vivemos uma vida boa, em abundância. E ele quer nos ajudar. Então nós temos que tomar essa decisão de deixar ele entrar, né? Deixar ele entrar e moldar aquilo que for preciso para nós termos uma vida saudável, uma vida abundante. E é isso que ele quer para a nossa vida. Mas isso nós temos que decidir, andar com ele, dar as mãos para ele, subir no colo de Deus, deixar Deus nos guiar. É isso aí. Obrigada, Eduardo, pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Carol também. Eu que agradeço o convite. E o Breno? Eu agradeço sempre, porque é muito bom estar aqui no Grupo Familiar, ouvir a palavra de Deus e acredito que você está feliz, está com mais fé, como a gente também. É isso aí, não perca a próxima aula, nós vamos falar sobre lar cristão, família, a partir da semana que vem, imperdível. E com Jesus, o que sempre a gente tem, Breno? A gente sempre tem vitória. Sempre tem vitória, né? Então, Deus abençoe e até a próxima semana, uma semana de vitória. Vamos lá! Temos vitória, no nome de Jesus, aleluia! Temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra está operando em mim, aleluia! A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Glória a Deus, aleluia!